Vamos continuando o nosso trabalho com o livro O Drible de Sérgio Rodrigues. Estamos agora na terceira parte do livro chamada O Pop Não Tem História, Só Revival. Né? Só um remember, né? Vamos reviver, né? O que aconteceu no passado. E aqui, nesse capítulo, a gente vai ter um pouco da história da banda Los Copos. Né? Os Copos foram um ponto alto da vida de Neto. Então, a gente vai ver que o Neto, aliás, até eu esqueci de comentar o seguinte, né? O Neto, ele tem 47 anos, tá? Quando começam aí as ações, né? Quando ele vai visitar o pai lá na chácara. Veja, uma pessoa com 47 anos deveria estar com uma vida já mais organizada, né? Não é bem o que acontece com o Neto, né? Mas a banda, os Copos, foi o ponto alto da vida desse menino. Mas aí também tem um pouco da história da Elvira, né? Que é a mãe. Elvira tinha registrado em cartório, um mês antes de morrer, um documento de doação determinando que ele, o Neto, entrasse numa série de bens ao completar 18 anos. A gente já sabe que Elvira cometeu suicídio. E parece que esse suicídio foi premeditado. Né? Vamos mais um pouquinho. O Franco é um amigo do Neto, era o outro componente da dupla. Eu falo banda, né? Banda, dupla, né? Los Copos. O Franco era o colega, né, da banda, o companheiro da banda. Franco, que era analfabeto musical, mas não era bobo, concebeu um plano ambicioso. Queria transformar o razoável violão clássico, lembra do violão que ele ganhou do pai? Num par de tickets para a maior de todas as festas do Zeitgeist. Né? O Zeitgeist significa o espírito do tempo. Então, tipo assim, se a gente quiser entrar, né, no mainstream aí do rock nacional dos anos 80, a gente precisa mudar o estilo do Neto tocar. E, de fato, a coisa vai dar certo. Né? Aqui nós temos um trecho da letra, ou a letra, na verdade, né, da música Lobisomem Punk, que é uma das composições de Los Copos. Tudo bem? Temos um trecho aí, pão é carne, sangue é vinho. Não repare no focinho, o nome é Lobisomem Punk. Daqui a pouco você vai entender por que eu grifei aqui, tá bom? Mais um pouco. Depois do Lobisomem Punk, que foi o maior sucesso da banda, a produção dos Copos se restringia a 2 ou 3 canções de qualidade duvidosa, e a gravação de uma segunda fita demo com a anfetamínica Coração Paterno, releitura de Coração Materno de Vicente Celestino, que Neto achava superior a Lobisomem, mas que acabou não decolando. Pessoal, Coração Paterno é da onde sai uma das epígrafes do livro O Drible, tá? Que a gente viu no vídeo 1. Tudo bem? O presidente. Agora, veja, é uma outra situação. Los Copos foi fazer uma apresentação para os estudantes universitários. O presidente do centro acadêmico aproximou-se do microfone no centro do palco. Era Sansão, personagem manjado na área, representava uma tendência de corte trotsko-stalinista. Pessoal, o livro tem, aqui você vai ter bastantes referências ao período da ditadura. Nesse período surge uma nova esquerda no Brasil, certo? Uma nova esquerda que vai se organizando e tal. E esse Sansão baixou a lenha no governo do abominável José Sarney e na sua tentativa de conter com um absurdo congelamento de preços e salários a inflação que no ano anterior tinha chegado a mais de 200%. Isso realmente aconteceu. Se você não é dessa época, pesquise aí na internet, é fácil de achar, tá? Então, o cenário político aí como pano de fundo da narrativa. Segue. Esse Sansão vai conversar com o Neto, lá nos bastidores. É verdade que você é filho do Murilo? Filho, conhece o Murilo? Só de fama. Você sabe que seu pai é dedo duro, né? Que é isso?
havia uma desconfiança de que o Murilo Filho era um informante da ditadura, certo? E aí o próprio Sansão vai dizer pro Neto, que ele fica meio desconfortável com aquilo, né? Calma, companheiro, eu não tenho nada contra você. Ninguém tem culpa de ter o pai que tem, mas tem culpa de não abrir o olho, certo? Em política é importante abrir o olho, né? O fanatismo cega, tá bom? Segue. Mas o barbudo, o Sansão, já tinha saído de perto e nessa hora o Franco, um amigo, chegou acompanhado de uma mulher alta. Foi a primeira coisa que Neto registrou, a altura. Essa é a Lud. Gente, lá no capítulo 1, fala de algumas mulheres da vida do Neto e do Murilo. Fala da Elvira, a mãe, né, no caso do Neto, a Conceição, que faz o papel de mãe do Neto, e agora a Ludmilla. Ela não havia aparecido ainda. Vamos saber então quem é Ludmilla. Franco, como sempre, tinha chegado primeiro àquele colchão, mas Neto não ligava. Era o segundo, sentia-se bem sendo o segundo. Ser o segundo representava um progresso e tanto para quem tinha sido tão bem adestrado pelo pai a se ver como o último. Formiga era uma menina, uma fã da dupla, e o Franco sempre chegava na frente, né? Ele sempre conquistava as mulheres primeiro. E o Neto acabava pegando, desculpa o termo, gente, não é? As sobras do Franco. E tá dizendo que ele não ligava em ser o segundo, em pegar os restos. E tá dizendo ali que o pai adestrou o menino a ser o último. Nós comentamos lá no primeiro vídeo, né? Que o pai realmente tratava o menino como se ele fosse um resto mesmo de alguma coisa. Agora o tempo vai passar e a Ludmilla vai começar a namorar com o Franco. Certo? Acontece que à noite, né, era assim, a Lud ia lá pro quarto, vamos usar o português certo, tá, gente? Transar com o Franco, e aí ela voltava pra sala, e o Neto ficava sozinho lá, entendeu? Conversando, os dois ouvindo música e tal, enquanto o Franco dormia. E aconteceu dos dois se relacionarem, um vai se apaixonar pelo outro. E Neto teve a impressão de que a Lud gostaria de experimentar um triângulo. Pessoal, pausa. Que horrível essa execução musical. Gente, é um trisal. O cara vai propor um trisal. Isso nem existia naquele tempo, tá? Ou se existia, não tinha esse nome. Habituado a ser o segundão, como a gente já viu lá atrás. O Neto vai sugerir isso pro Franco, né? Mas a chance não se ofereceu. O Franco reagiu com violência, trocou uns sopapos com o Neto. Nada grave. Copos devidamente estilhaçados, o ex-copo de rum fez a mala e deixou o apartamento no mesmo dia. Lud ficou. Aqui eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Franco e Neto moravam no apartamento, aquele deixado de herança pela mãe, o apartamento do Neto. Então a dupla acabou por causa da briga entre o Franco e o Neto, certo? O copo de rum é o Neto. Aliás, desculpa. O copo de rum é o Franco. O Neto é o copo de leite, né? Ele é mais lerdo, então é o copo de leite. E agora uma coisa importante, né? A Lud ficou. É a primeira vez que o Neto ganha alguma coisa. Ele ganhou a Lud ficou no apartamento, eles começaram a namorar oficialmente. Lud acabou com ele. Com quem? Com o Neto. Fez pão da sua carne, vinho do seu sangue. O lobisomem punk era ela. Lembra do trechinho da letra que nós grifamos agora há pouco, tá? Perdão. Então, a Lud ficou com o Neto, como a gente já viu aqui. Agora, nós temos aqui aquelas famosas idas e vindas no tempo. O Neto, conversando com a namoradinha da vez dele, a Gleice Kelly, eles se encontravam no motel, tá? E o
o Neto ele começou a contar uma história que é a história dele, com a Lud. Mas ele inventou um outro personagem, como se o personagem chamasse Antônio. Então ele está contando a história de um cara, Antônio, mas na verdade esse Antônio é o próprio Neto. A menina vai perguntar, e foi maravilhosa a vida dele, Antônio, que na verdade é o Neto. Maravilhosa? Bom, a amada do Antônio e o pai dele começaram a se comer loucamente no dia seguinte. Ela confessou o caso para ele 2 semanas depois. Não conseguia mais viver daquele jeito, que precisava escolher um dos dois, e escolhia o pai. Gente, você não está entendendo errado, não. O Neto apresentou a Lud, a namorada dele, para o pai, e o pai e a Lud começaram a namorar, bicho. Olha só que coisa. Mas tipo assim, você enfia a mão na cara dele, né? O soco no nariz de Murilo tinha sido imaginário, bem no meio da cara. Nunca aconteceu. Então, nós temos aqui a informação. Ou uma informação fatal, né? O Murilo driblou o Neto. Cara, pensa que louco. O Murilo vai roubar a namorada do filho. E ela escolhe o pai. Ela escolhe o pai. Certo? Eu acho que agora você já deve estar deduzindo. É por isso que os dois não se falam mais? Exatamente. Eu amo a Lud, ainda ouvia Murilo dizer. Amor de verdade, você consegue entender? Se quiser me odiar, tem todo o direito. A escolha é sua, não minha. Agora vai embora da minha casa. Então o pai vai expulsar o filho de casa. Neto já tinha decidido que estava vendo Gleice Kelly pela última vez, antes mesmo de começar a contar a história do amor de Murilo Filho e Ludmila Godoy. Amor de verdade, que com menos de 2 meses de duração tinha sido mais efêmero que o seu rolo com a caixa da farmácia Bela Cap. Agora a gente ficou sabendo que a Gleice Kelly era caixa de farmácia. E o Neto já estava querendo largar a Gleice Kelly. Ele sempre fazia isso, ele ficava pouquíssimo tempo com as namoradas dele, tá? Os rumores de que Murilo Filho tinha sido informante dos serviços de inteligência da ditadura nunca chegaram a ganhar a consistência de uma prova. Nesse ponto era diferente da história de Wilson Simonal, seu grande amigo de juventude. Pessoal, Wilson Simonal foi um cantor brasileiro da década de 70, 60, 70, um militar inclusive, e existiu de verdade, claro. Eu sugiro que você pesquise a vida do Wilson Simonal aqui, certo? Tá? Ele está dizendo aqui, o narrador, de que o Wilson Simonal e Murilo Filho teriam sido amigos na juventude. Depois que o ódio entre pai e filho ganhou o selo Lud de qualidade e eles deixaram oficialmente de se falar, Neto começou a torcer para que Murilo tivesse o mesmo destino de Simonal. Né? Por isso que eu disse para vocês, pesquise a vida do Wilson Simonal, tá bom? Então, aí a informação que nós já temos confirmada agora, né? O afastamento do filho e do pai se dá por conta da Ludmila. O Pasquim é um jornal de humor que existiu no período da ditadura. Muita gente boa trabalhava no Pasquim. E o Pasquim enfrentava a ditadura, cara. Não tava nem aí, ó. Fazia anos que o Pasquim só o chamava, o Murilo, né? De Murinho Falho. Apelido inventado, parece, pelo Ivan Lessa. E comentava-se que João Saldanha, comunista e colega de Jornal do Brasil, virava a cara e cuspia de lado toda vez que cruzava com o ex-Dickens de Campos Sales na redação da Avenida Brasil. O Ivan Lessa, o João Saldanha realmente existiram. E aí então parece que o Murilo de fato era um informante, mas como o narrador já nos diz, né, nunca se confirmou isso, tá? Segue. Por alguns anos após 1986, as únicas notícias que teve de Murilo lhe chegavam através de Conceição, para quem telefonava 2 vezes por mês em horários escolhidos, de forma a eliminar o risco de que o pai atendesse. Pausa importante. A Conceição, a empregada, espécie de mãe do Neto,
É uma das raras datas que aparecem na obra, no sentido da gente tentar localizar o tempo das ações. Então parece que a separação entre pai e filho aconteceu em 86. Tá? Segue. Um dia o Murilo ligou para Conceição e a Conceição falou assim: perdoa ele, meu filho. Seu pai está ficando velho. É um homem tão bom. Neto despejou em seu ouvido uma gargalhada tão feroz e doentia que aquelas palavras nunca mais foram pronunciadas. O Murilo está ficando gagá, tá, pessoal? Ele está ficando gagá. Isso foi dito pelo próprio autor. E lá na frente, no livro, vai aparecer essa informação. Tem várias entrevistas do Sérgio Rodrigues na internet. Se você está estudando esse livro aí, eu sugiro que você veja essas entrevistas, porque vale a pena, tá bom? Conceição morava no palco de todas as suas desgraças. As humilhações da infância, lembra da surra, no capítulo 1, o almoço maldito com Lude, o chororô aos pés de Murilo. Já falamos lá atrás, mas vamos repetir aqui, as idas e vindas da narrativa. O narrador vai mudando de assunto frequentemente, e esse é um dos grandes desafios para o leitor do livro. Né? A mulher explicou... dias depois, o Neto vai ligar de novo para Conceição. E uma voz estranha atendeu o telefone. A mulher explicou que se chamava Cassandra, era a nova empregada. Não havia chegado a conhecer Conceição. Acharam ela durinha, agarrada ao seu crucifixo. O doutor Murilo disse que o confisco da poupança do plano Collor matou ela. Gente, houve sim no governo Collor o confisco da poupança. Muitas empresas grandes fecharam por causa disso. Muitas pessoas faliram. A coitadinha da Conceição morreu. Agora tem uma coisa importante aqui, tá? O Murilo não falou pro Neto sobre a morte da Conceição, cara. Olha só que situação. Ou seja, o menino nem teve chance de se despedir da Conceição. Aí, o Neto está em casa, fez um café com leite, sentou-se à escrivaninha para começar a revisão de um livro chamado A Magia do Pensamento Positivo, Lições de Quem Fez Fama e Fortuna em Menos de 3 Semanas. Cara, olha o tipo de livro que o Neto, né, trabalha revisando, né? Cara, não existe isso, né? Parece aqueles caras na internet, você vai ficar rico em 15 dias. Até parece, né, meu? Bom, vamos seguindo mais um pouco. O Neto, ele vai procurar o Smart, lá na toca do Smart, lembra? O Smart tem uma lojinha que ele vende, parece um brechó, ao mesmo tempo que ele vende um monte de coisinhas ali, cultura geek, né? Estou fudido, meu amigo, disse Neto. E quando é que não esteve? Sério, Smart, o Rivotril não faz efeito mais. E quer que eu te receite o que, morfina? Estou indo visitar o meu pai todo domingo, não falha um. Disse o gordo. O Smart, que era gordo, né? E posso perguntar por que você está fazendo isso? Sei lá. O cara está morrendo, me chamou. Disse que quer amarrar as pontas da vida, fica falando de futebol. Como o futebol é importante para o seu pai? Vocês dois tentam ver história onde só tem lixo. Lembra do capítulo do livro O Pop Não Tem História, Só Revival? Tem um pouco a ver com isso. E é importante, né? Vocês dois tentam ver história onde só tem lixo. Lembra de uma frasezinha que eu mostrei para você já aqui, num dos vídeos anteriores? Tal pai, tal filho? Guarda essa frase, né? Então você é filho do Murilo, ele nunca me disse que tinha um filho, você não tem absolutamente nada do seu pai, o que quer saber? Gente, aqui é uma cena em que o Murilo vai conversar com o médico. Lembra lá do capítulo 1 que a Oyara deu o cartãozinho pro menino procurar o médico? Então, olha isso, o médico diz assim, ele nunca me disse que tinha um filho e você não tem nada do seu pai. Ele fala assim, não, quero saber tudo. E aí o médico manda o seguinte, seu pai está morrendo. Se quer mesmo ser útil, faça o seu pai parar de tomar Viagra. O quê? Viagra. Eu sei o que é Viagra, mas faça ele parar de tomar.
Viagra na condição dele é suicídio. Veja, cara, quem tem problemas cardíacos não pode tomar Viagra. Né? Quem tem uma certa idade não pode tomar Viagra. E agora parece que, pelo menos para o leitor, né, começa a ficar mais claro o que está acontecendo entre entre a Uyara e o pai. Né? Pô, por que o cara vai tomar Viagra, né? Tá explicado. Ou quase explicado, né? Mas segue. Neto fez algumas tentativas de falar de Lud, mas os dribles do velho iam ganhando diversidade e colorido. Gente, esse tipo de linguagem aqui, diversidade, colorido no gramado e tal, isso é coisa dos cronistas antigos, né? Os cronistas esportivos que trabalhavam no jornal. Por isso que o pessoal diz que é a fase romântica do futebol, né? Do jeito que tá escrito aqui, né? Parece que os jogadores deslizavam no gramado, bailavam no estádio e tal, né? Neto não demorou a descobrir que a caduquice do pai, mais grave a cada semana, tinha um lado confortável. Voltou a pensar, Elvira se matou por sua causa, seu mulherengo escroto. Como já dissemos, o pai tá ficando gagá. Se você soubesse quantas vezes eu planejei te matar, dizia Neto, desde garoto. Se eu fosse você, abria o olho. O pior foi quando a Conceição morreu e você nem me avisou. Aqui só está confirmando algumas coisas que a gente já disse e já viu antes. Segue. Mais um diálogo entre Uyara e Neto. A Uyara é a caseira, não esquece. O que você está fazendo com meu pai, mulher? Tudo o que ele me pede, doutor. Então me diz uma coisa, seu marido sabe que é corno? O senhor me desculpe falar assim, mas não é da sua conta. O Murilo é o velho, Uyara. Está gagá. O seu pai é o homem mais maravilhoso que eu já conheci. E quando eu falo homem, quero dizer homem. O senhor está com ciúme. Olha, rapaz, a situação aqui tá tensa, hein? Agora é o pai e o filho conversando. Mais uma visita na chácara. Você pensa que a sua mãe era santa, eu era o diabo e eu vira santa. Não é isso que você pensa? Você não sabe nada, nada de nada. Por que você está dizendo isso? Tem alguma coisa para me contar? Conta de uma vez. Sabia que o Gerson fumava até no intervalo dos jogos? Eu acho que você é um velho caquético que não sabe o que fala. Você nunca foi bom de achar, Tizil, só de perder. Repara que toda vez que ele pergunta alguma coisa, o pai desconversa, fala de futebol, o Gerson, canhotinha de ouro, Copa de 70, tricampeão. E olha aí o que o Murilo fala pro filho. Você nunca foi bom de achar, só de perder. Num desses domingos que ele foi visitar o pai, decidiu parar na vendinha à beira da estrada. Tinha um botequinho, uma vendinha lá, né? Cachaça para todo mundo. Quero fazer um brinde ao meu falecido pai. Pô, aí a galera começou a falar, pô, esse cara é o filho do Dr. Murilo. Alguém perguntou para ele, Dr. Murilo morreu? Não morreu, mas vai. Vamos todos, amigo, atalhou o dono do bar. Quer dizer, o dono do bar tá falando, não, todo mundo vai morrer. Verdade, mas aquele FDP vai primeiro. Tinha a sensação vaga de ter feito besteira, tudo bem. Não pretendia voltar a pôr os pés no rocio. Lembre-se que o nosso narrador, ele tem a onisciência, ele sabe de tudo. É uma informação curta, mas importante, né? O narrador está dizendo para nós que o menino não estava mais querendo voltar na chácara. Mais um pouco. Gleice Kelly vai procurar o menino, né? Menino, pode dizer, né? Neto. No apartamento do Neto. Lembra que eles só se encontravam no hotel, né? No motel, perdão. Não viu meus recados? Entra, Gleice. Como descobriu o endereço? Seu bobo, quantas vezes você já não pediu entrega na farmácia? Ei, você está ouvindo? Eu estou grávida. Grávida? Estou. Tem certeza que... Merda, Gleice. Escroto. Gente, ela está grávida do menino. Ela está grávida de um menino, né? Vamos consertar aqui. E
o rapaz aqui, o Neto, não gostou de saber disso, não. Certo? Pois é, tipo assim, bizarro. Eu achando que você ia ficar feliz porque você começou a fugir de mim, Neto. O que foi que eu fiz? Gleice, escuta aqui, eu entendo que... Escuta, eu nunca vou ser pai. Não é só de um filho seu, você é uma menina bacana. Eu é que nunca vou ser pai. Segue. Mas não é chance, menina. Está pensando que é assim? A gente sai um tempo aí, beleza, um dia você me aparece na porta sem ter sido convidada e diz que vai ter um filho meu, moleza, né? Você é só uma caixa de farmácia que mora na Rocinha. Como eu vou saber se esse filho é meu? Tudo bem, Gleice, eu pago o aborto. Você vai na melhor clínica do Rio. Aborto bem feito é caro. Eu pago. Bateu a porta com força. Ele chegou a dar 2 passos para ir atrás dela, mas pensou melhor e não deu o terceiro. Pessoal, aqui nós temos a informação de que a Gleice mora na favela da Rocinha. E ele está sugerindo não, ele está afirmando que vai pagar um aborto. A gente vai ver que a Gleice não vai fazer o aborto. E nós temos uma visão machista dos personagens Neto e Murilo. Tá o pai e tá o filho, né, gente? Infelizmente. O Neto, o Murilo, o filho, né? Ele teve várias namoradas no passado, mas também trocava de namorado o tempo todo. E o filho é a mesma coisa. O Neto é exatamente igual. Certo? Só que agora o bicho pegou, porque tem uma criança na jogada. O Neto vai visitar o pai lá na chácara. Por que peralvo, Neto? Isso você vai ver, não quero estragar o prazer da sua leitura. No envelope estava escrito à mão com esferográfica azul em letras de forma caprichadas: por que Peralvo não jogou a Copa? Só adianto, prosseguiu Murilo, que a Copa da Inglaterra teria sido diferente se ele, Peralvo, estivesse naquela seleção. Disso eu tenho certeza, porque não há notícia de outro jogador que tenha usado seus poderes paranormais e mediúnicos em benefício de um tão grande futebol. Gente, essa ideia do teria sido aparece frequentemente no livro. Não sei se eu já falei isso. Se eu falei, repito. Se eu não falei, estou falando de novo. Segue. Antes de seguir, vamos interromper esse vídeo e a gente vai voltar no próximo vídeo, que é a 4ª parte da obra O Drible de Sérgio Rodrigues.